essa questão de segurança, né? Sim, Porque assim, segurança é importante. quando a criança começa a se desenvolver, a casa é um ambiente muito hostil para a criança, porque tudo machuca, tudo pode cortar, pode cair. Vou dar um exemplo. Mais de uma pessoa eu conheci que estava trocando a criança e a criança rolou no trocador. Então, Uhum, assim, é de uma. Para que eu trouxe isso? Da hora para outra, a criança muda e adquire uma nova habilidade. Então, preparar o ambiente para sim. que a criança consiga isso é muito importante. Então, coisas que são meio básicas e que todo mundo presta atenção. Tomada. É bom colocar um adaptador para tomada, porque a criança vai ficar curiosa, ela vai vir em algum momento, determinado momento, você vai encaixar uma extensão, botar um celular para carregar, qualquer coisa, a criança sempre fica curiosa sobre essas A Eva coisas. tem quase 3 anos, 2 anos e meio, e ela ainda tira e coloca a coisa da tomada, e ela vê o carregador na tomada, e ela tira o fio da tomada. Enfim, Então, é então chamado assim, pela curiosidade e não tem como fugir disso. Ah, a criança também. Aqui em casa tem escada. Então, assim, uhum, proteção de escada. Isso aí também é algo que eu não precisa nem dizer, né? Tipo assim, você colocar uma proteção, uma grade, alguma coisa que seja na sua escada. Aqui em casa, ah, tem um hall, uma espécie de um hall, vou chamar assim, no andar de cima, e tem umas frestas da escada. Então ali a gente botou tela também. Então, assim, a gente colocou tela, porque não adianta a escada estar bloqueada, mas ela pelo lado tem ali ela uma passa. grade que ela passa no meio e poderia cair ali em cima. É, outra coisa também que acaba sendo um investimento um pouco mais caro, mas também É ele dá paz de uma espírito. tranquilidade, é a questão das redes, porque assim, a gente colocou tela tanto na varanda de baixo quanto na varanda daqui de cima. Na varanda de cima, inicialmente, eu achei um exagero. Falei, pô, vai botar aqui, o muro é alto, tem um parapeito, né? Falei, pô, ela não vai subir e tal. Mas assim, isso dá uma tranquilidade do tipo, por que que é importante deixar a casa segura? Porque isso vai te dar uma tranquilidade de se ela tá brincando ali e eu preciso correr na cozinha pegar uma água, eu preciso atender o telefone, eu preciso abrir uma porta, esses 30, 40 segundos que você vai ficar ausente com a criança lá, você vai ter certeza que ela não vai conseguir fazer alguma coisa que coloque a vida dela em risco, entendeu? Então, isso, muitas das vezes, são coisas que, a princípio, você não vai ver tanto uso, mas é algo que vai assegurar que você tem autonomia. Não só a criança tem autonomia, Uhum. mas você tem autonomia. Porque, por exemplo, a gente está aqui gravando no quarto da Eva. Quando ela está aqui brincando no quarto, e se eu estiver trabalhando, obviamente eu dou uma olhada ou outra nela, mas não tem nada aqui no quarto dela que coloque a vida dela em risco. Então eu não preciso me preocupar se tá aquela coisa do, tá silêncio, né? Tá Uhum. silêncio, a criança tá aprontando. Realmente, tá silêncio, a criança tá aprontando. Mas não tem nenhum objeto aqui que seja cortante, as tomadas Uhum. estão seguras, os móveis estão presos na parede. Então, assim, ela consegue interagir com as coisas dela, mas sem colocar em risco. Outra coisa também que a gente aprendeu que é interessante, e isso foi até uma dica dos nossos primos, é, chave. Eu não tinha pensado nisso, mas chave, deixar a chave na porta, pelo menos aqui em casa, desde que a gente comprou essa casa, Uhum. a gente nem mexeu nas chaves, cada porta tem uma chave. E depois alguém falou assim pra gente, ó, lá em casa eu tirei as chaves, porque Uhum. a minha filha já tava querendo virar a chave. Aí eu falei, caraca, meu irmão, imagina a criança entra no banheiro e vira a chave. Como é que tu vai explicar pra criança que tu vai ter que arrombar a porta? Não tem jeito. Uhum. E assim, a última coisa que a gente fez assim foi remover todas as chaves das portas, assim. Foi. Então a gente continua com trinco e tal, mas não tem com a chave do lado de dentro. Porque se ela fecha e tranca, não consegue mais destrancar. Então a segurança da criança, eu acho que o mais importante nesse sentido da segurança é, quando você for fazer esse tipo de investimento, pense que também que isso é uma autonomia para você. Não é uma autonomia.
não é só uma segurança, autonomia para a criança. É uma autonomia para você que vai poder deixar a criança num ambiente seguro, né? E Uhum. que a gente não precisa se preocupar tanto, porque sabe que naqueles minutinhos ali não tá de boa, né? Uhum, sim, sim. E é essencial. A gente colocou a tela quando a Eva estava com meses. Ou seja, tipo assim, certamente a gente não ia usar, né? Não ia ter problema. Mas eu falei, quando começar, é um dia de um dia para o outro, porque é exatamente o que a gente sentiu com relação aos outros desenvolvimentos, outras fases de desenvolvimento dela. Um dia, você dorme com a criança de um jeito e você acorda, ela já tá de outro. E eu falei: "Vai ter um momento que a gente vai precisar colocar e até chamar a empresa para ela vir colocar a tela, né". E isso vão ser semanas e eu não quero ter que ficar, né, a gente tem uma varanda lá embaixo que dá para cozinha e sala. E aí, às vezes eu tô cozinhando e ela ia pra varanda, sentar lá no banquinho e para comer fruta. E imagina se não tivesse a tela, hoje para mim é uma paz de espírito, eu fazendo as coisas, ela dá a volta, tô tranquila. Mas se não tivesse a tela, seria uma preocupação. Então, a tela é um investimento maior, né, assim, foi tudo, somando tudo, mais ou menos os 700 ou quase 800 euros. Então, assim, não é barato, mas em contrapartida, a gente também fica extremamente tranquilo, tanto quando ela vai pra lá para fora, aqui embaixo, aqui em cima ou lá embaixo, né, então, a tela também na Na escada. na escada, exatamente. A questão da segurança, na cama dela tem uma trança, que também tem a questão de enroscar pé, né, porque tem dessa da criança girar na cama, enfia o pé, então a gente tem a trança, que evita, né, machucar pé e enfiar a cabeça e bater cabeça. Então, assim, no modo geral, a gente vai se supervisionando sempre tudo que ela faz aqui em casa, basicamente, é tudo com supervisão, né, desde lavar a mão até subir na torre, ela não faz essas coisas sozinhas também, né. É, eu acho que, resumidamente, é isso. É saber que o investimento de segurança é muito importante. E você tem que Sim, adaptar a sua casa, no sentido, tipo, da realidade da sua casa. Então, por sim. exemplo, é isso que a gente falou, a nossa casa tem Sua realidade escada, a financeira nossa casa também, tem né. varanda, exatamente. Então, assim, por exemplo, você tem uma varanda com grade ou com parapeito Uhum. baixo. O que que você tem que se acostumar? A fechar a porta da varanda. Sim. Então, ó, beleza, eu não consigo ter um investimento para colocar uma tela. Então, você tem que ter o hábito de trancar a sua Ou então, varanda. tá calor, bota um portãozinho, né. Aham. Eu já vi inclusive pra pra cachorro, né, que é aquelas que você puxa, né, ela é retrátil, assim, então você puxa e dá pra colocar na varanda pra deixar a porta aberta, porque às vezes é isso também, tu quer deixar ventilar, Sim. vai ficar com a casa às vezes trancada o tempo todo, então dá pra colocar aquela retrátil também, que é uma barreira a mais pra criança ter ali dificuldade de passar. Então tem algumas possibilidades. Também é bom coisas que você tem que reparar que, tipo assim, pode ficar nada que seja cortante, principalmente tesoura, faca, essas coisas, ao alcance da criança. Porque, Uhum. assim, é comum você usar alguma coisa e você querer deixar em cima da mesa, e você isso também é atenção. Então, assim, essa parte de segurança você pode preparar tomada, escada, janela, Porta, porta, tudo que for possível nesse sentido. Outra coisa também, tapete, as pessoas não prestam atenção em tapete. tapete. A criança, em determinado momento, ela vai correr pela casa. Se tem Uhum, tapete que escorrega, ela vai começar a correr, vai pisar no tapete, vai escorregar, vai uhum. cair. Então, os tapetes aqui de casa tem antiderrapante, né? Sim, Não, sim. não tem, mas Eles estão tem. presos, Estão né, no presos. chão. Tem um que derrapa, a gente prendeu ele no chão, Uhum. outros não derrapam, então não precisou. Então é isso, é também adaptar nesse sentido. Tapete é muito importante também. A gente tem também pontas, então, por exemplo, uma ponta de uma mesa, de um móvel, Todas são arredondadas no é, real, né, se a as gente que for não são reparar aqui. arredondadas vendem algumas coisas que você encaixa e você Sim, sim. coloca, porque também isso também é muito perigoso. Então, isso são coisas que você vai observando na sua casa e você começa a ver quão hostil a sua casa Sim. é para o desenvolvimento da criança, porque a gente é adulto, a gente não vai se machucar, ou não deveria. Mas a criança não, a criança ela vai sair correndo sem limite, ela pode bater a cabeça em algum lugar. A Uhum. Eva, por exemplo, a gente está pensando em tirar aqui uma bancada que a gente tem na varanda, porque a Eva, ela brinca, brinca, brinca ali embaixo, que faz uma sombrinha. Quando ela levanta, ela já está quase batendo a cabeça. Então, assim, é isso. Aí você é mais uma coisa. Então, também parte do adaptar sua casa para a segurança da criança
Tem aquelas coisas que são mais usuais, como ponta, escada, tapete, tudo isso que eu falei é usual. Tem a questão da chave, que era algo que eu não tinha visto em lugar nenhum, e é importante as trancas da porta, porque a criança Uhum. pode se trancar e vai dar problema para resolver isso. E a questão também dos tapetes, de prestar atenção com o tapete, porque as crianças vão correr pela casa Uhum. e vão dar trabalho. Sim, sim. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo está aqui na descrição. Valeu!